Sejam bem-vindos ao meu canal Entre Fantasmas e Memórias. Eu sou a Grazi e aqui eu relato experiências inexplicáveis. Antes de iniciar com o próximo relato, eu quero lembrar vocês que quem quiser pode compartilhar comigo as suas experiências, mandando seu relato para o e-mail entrefantasmasememórias@gmail.com. Lembrando que eu vou ler aqui no canal sempre de forma anônima. Eu vou deixar também na descrição o e-mail. Eu fui dessas adolescentes que trocava o dia pela noite. Então, em uma noite eu estava escutando o rádio, escrevendo, e comecei a ouvir os cachorros latindo. Os meus cachorros latiam muito e era um horário que era incomum eles estarem latindo, porque era depois da 1 da manhã. Então, nessa hora, geralmente o bairro tá tranquilo, quase não tem movimento, então não teria por que eles estar latindo com tanta raiva como eles estavam latindo, como se tivesse alguma coisa invadindo o pátio. Eu fiquei com medo, mas levantei e olhei pela janela basculante que dava pro lado da minha casa, que faz o caminho para sair do pátio. E os meus cachorros ficavam nesse mesmo lado da casa. Então eu olhei pela janela e quando eu olhei para a janela, eu vi uma figura muito estranha. Era uma figura que parecia humana. Era um homem, dava para ver claramente que era um homem, de provavelmente quase 3 metros de altura. Ele era muito alto e muito escuro. Tu não conseguia ver detalhes assim, só conseguia ver a forma dele. Era uma mancha preta e ele estava com muita pressa e parecia com medo. Parecia que estava com medo de ouvir os cachorros latindo daquele jeito. E os meus cachorros parecia que queriam atacar. Nesse momento, ele saiu correndo e foi em direção à saída do pátio. Na frente da minha casa, nós tínhamos um portão de ferro e também a cerca de ferro, uma grade de ferro. Essa grade e esse portão eram muito baixos. Eles deveriam ter no máximo 1,15, 1,20 de altura. E ele pulou. Só que essa parte foi mais bizarra ainda, porque a forma que ele pulou não foi uma forma que geralmente um humano pularia. Quando chegou próximo do portão, ele saltou. Ele saltou que nem um cachorro salta, que nem um animal salta. Ele ficou naquela posição em 4 e quando ele pulou, no mesmo segundo, ele já estava descendo a rua, mas era uma velocidade imensa. Tudo isso que eu vi foi questão de 3 segundos, 4 segundos. Foi muito rápido. Tão rápido a ponto de eu não conseguir assimilar o que eu estava vendo. Na hora eu pensei que era um homem, só que não fazia sentido. E, meu Deus, um homem entrou aqui no pátio. Só que ao mesmo tempo, ele era incomum aquela velocidade e incomum aquela altura. Eu fiquei pasmo por um milésimo de segundo, provavelmente foi o mesmo tempo de todo esse trajeto que ele fez. O meu pensamento foi de que é isso? Um cara invadiu aqui e ao mesmo tempo isso não é humano, o que é isso? E quando eu vi ele descendo a rua e ele foi até o final da rua correndo até sumir, até eu não conseguir ver mais ele, eu olhei em direção aos meus cachorros, que ainda estavam latindo muito, e vi o meu tio. No fundo do meu terreno tinha uma casa onde ele morava. Ele estava em pé ali com uma vassoura. Como ele estava parado, na hora eu pensei que ele também tinha visto o que eu vi. Aí eu falei pra ele, o que que foi aquilo? E aí ele falou assim pra mim, o que que foi o quê? Eu pensei, tu não viu aquele cara estranho correndo aqui no pátio? Ele, não vi. Ele, não acredito que entrou um cara aqui. Aí eu falei pra ele, eu vi um cara, ele desceu correndo a rua, só que foi muito rápido. E aí ele falou, não, eu não vi nada, porque os cachorros estavam latindo muito. E eu vim ver o que que era. Eu trouxe uma vassoura pra espantar, porque eu pensei que provavelmente podia ser algum bicho, tipo um gambá, algum outro cachorro, ou um gato. E foi isso, e eu fiquei, nossa, mas o que que foi aquilo que eu vi? Na hora fiquei tentando buscar a lógica, que seria alguém que invadiu. Só que não batia um ser humano correr naquela velocidade e fazer aquele movimento com o corpo. Depois disso, eu contei, obviamente, contei para muitas pessoas e de todas as pessoas que eu contei, provavelmente 90% delas, a primeira reação foi: tu viu um lobisomem? Porque aqui no bairro as pessoas acreditam muito nessa lenda do lobisomem e dizem até, eu conheci um senhorzinho que era, sempre tem essas histórias. Um dia ainda quero fazer um vídeo falando sobre essas experiências que muitas pessoas, familiares e amigos já vivenciaram aqui no bairro a ver com lobisomens. Muito obrigada por terem ficado até aqui. O que tu achou do relato? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Lembrando vocês, por favor, de se inscreverem no canal, curtir e compartilhar.
Beijo, tchau.